Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dia Entrevista. Hoje o nosso tema é Gestão de Crise de Imagem Empresarial e para isso está aqui comigo a jornalista Janaína Fogaça, que é especialista em comunicação empresarial e é sócia da Descomplica Agência de Comunicação. Janaína, seja muito bem-vinda. Olá, doutora Letícia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Antes de começarmos, gostaria de convidá-los a assinar o nosso canal, caso você ainda não seja assinante, e ativar o sininho de alerta, assim você vai receber sempre todos os nossos novos conteúdos. Vivemos num mundo cada vez mais conectado, em que a notícia ela se espalha rapidamente, seja pela imprensa, seja por meio das redes sociais. Não raro, algumas empresas acabam virando manchete de escândalos, e escândalos que decorrem da má gestão, como casos de sonegação fiscal, casos de corrupção ou violação a direitos do consumidor. Nesses casos, qual seria a importância do assessor de imprensa? Muito bem destacado, doutora Letícia. A gente sempre diz que é melhor você ser fonte da notícia do que ser notícia, né? No momento em que as mídias tradicionais têm perdido cada vez mais espaço, a gente vê aí diversos veículos de comunicação fechando, mandando vários jornalistas embora. É muito importante que a gente esteja atento a essas mídias que são muito mais instantâneas, que é o caso do Facebook, do Instagram e de outras redes sociais. Então é muito importante que o profissional de comunicação e o seu cliente estejam atentos aí a todas as movimentações, a todo tipo de notícia e fazer também uma averiguação daquilo que foi publicado, daquilo que foi postado, procurar outras fontes. Aquilo realmente é verdadeiro? Aquilo realmente se aplica? De que forma? De que maneira? Sempre antenado, ligado a isso, porque as redes sociais elas fizeram com que as informações se disseminassem de uma maneira muito rápida. Então, antes as equipes até mandar um repórter no local para cobrir uma tragédia ou qualquer outra coisa que seja, lá na internet já está postado, já tem fotos, já tem alguém fazendo vídeo e mandando. Então é muito bom que a gente esteja atento. Óbvio, essas mídias facilitaram bastante, né, essa propagação da informação, mas nem tudo que está lá é verdade, né? A gente não pode atribuir a dizer eu vi na internet é verdade. Mas voltando um pouquinho nessa questão do papel do assessor de imprensa, vamos supor que realmente eu como empresário tenho uma empresa, demorei anos para construir a imagem, né, minha reputação, meu nome empresarial, minha marca, né, empresarial. E acontece de vir um escândalo à tona, o nome da minha empresa estar manchado ali e estar sendo veiculado nos meios de comunicação e nas redes sociais, às vezes até bem mais rápido nas redes sociais, como você bem pontuou. Nesses casos, assim, de uma forma pontual ou mais didática, o que você aconselharia, quais medidas a tomar? Então, doutora, o que a gente sempre diz que temos de mais valioso é o nosso nome e que se leva muito tempo, como a senhora disse, para construir uma reputação, um nome e é muito curto o espaço de tempo para destruir. E como é que você vai fazer para apagar uma imagem que já foi maculada, que já foi tão prejudicada e às vezes por uma simples notícia? Então, doutora, é importante que as empresas elas tenham um porta-voz, que é a pessoa que vai ser a cara da empresa, quem vai responder aí diante da imprensa. É importante que a organização se reúna aí com seus diretores, com o seu corpo de conselheiros, para que definam uma postura que seja a postura oficial de todas as pessoas ali dentro, para que aquele comunicado ele seja enviado à imprensa o mais breve possível, sem muitas demoras aí, para que não se perca aquela oportunidade. Porque às vezes a empresa diz, eu não vou me manifestar agora, isso não é importante, aí que ela se engana. Então o quanto antes ela se manifestar, o quanto antes ela se posicionar, ela desmentir o que foi dito, ou ela dizer, olha, não é exatamente assim, é muito mais positivo para a imagem dela. E às vezes a gente nota que pode ser que tenha acontecido uma falha ou alguma coisa, mas a gente tem que ter em mente que a empresa ela é um ente. E às vezes a falha é cometida por pessoas. Então, também nesse ponto a empresa pode se posicionar. Acho que a transparência nesses casos é muito importante, não é verdade? Sim, com certeza. É melhor que a gente dê uma informação verdadeira do que omita e depois seja cobrado por aquilo.
Como a senhora bem disse, são pessoas e não há problema nenhum em a gente admitir os nossos erros, né? Vier a público ali dizer, não, eu realmente errei, ou a gente realmente agiu de uma maneira que não foi bacana, mas a gente está procurando melhorar esse processo, a gente viu que com isso a gente tem uma oportunidade de melhora. Então é muito importante realmente se posicionar, ter alguém que seja a cara da empresa, seja definido um porta-voz e que todo esse conteúdo, esse contexto seja discutido internamente para ser apresentado para a imprensa logo em seguida. Sim, essa é uma dica muito importante. Fake news são notícias falsas que se espalham instantaneamente pela internet, pelas redes sociais, como se fosse um vírus e é capaz de destruir realmente a imagem empresarial. Em relação específica às fake news, quais os cuidados que as corporações devem ter para que não sejam vítimas das fake news ou caso acabem sendo protagonistas de fake news, como agir? Então, doutora, essa é uma pergunta muito interessante porque parece que a internet é uma terra sem lei, né? A pessoa está ali escondida por trás do computador, ela fala o que ela quer e muitas vezes ela não é rebatida. E quando isso vem aí falando de uma empresa, o que a gente sempre recomenda aos nossos clientes, aí até as pessoas em geral, é que no caso de empresas que prestam serviços ou que vendem produtos, que elas tenham um canal de comunicação com o seu consumidor. Que não seja simplesmente uma página na internet em que a pessoa vai ali pedir esclarecimentos em box, porque imagine quantas pessoas não mandam informações ali ou pedem informações todos os dias. Então que ela disponibilize um saque, um telefone, um 0800 que seja um número fixo mesmo, ou seja até um endereço de e-mail, para que a pessoa possa ter esse caminho encurtado, para que ela possa fazer a sua reclamação e ser atendida. No caso de uma fake news, a primeira coisa que a pessoa deve fazer não é bloquear comentários, porque você está daquela maneira já se defendendo de alguma coisa que você nem sabe exatamente o que é. Então que você venha, faça um esclarecimento, uma nota, que poste que ali aconteceu tal fato, que está sendo esclarecido, ou que mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou pelo link ou por algum outro meio de comunicação, mas que isso estreite esse relacionamento, que ele se aproxime mais do seu consumidor e que ele tenha mais empatia com ele também. Então a gente não pode relegar a segundo plano, não pode descartar. Quando uma empresa for vítima de fake news, desmentir aquilo. Como as pessoas estão cada vez menos querendo pesquisar, ver se a informação é verdadeira, elas estão cada vez mais aceitando aquilo ali como verdade absoluta. Então é importante que imediatamente aconteceu o fato, a empresa já se posicione e já diga, olha, não é verdade. É interessante notar que tudo isso que a gente tem falado aqui está muito relacionado ao princípio da transparência e a transparência está conectada à governança. E nós aqui que sempre falamos de governança jurídica, governança tributária, e que nada mais é do que esse conjunto mesmo, né, de você ter políticas bem definidas, processos, procedimentos que visem toda essa boa gestão, inclusive da reputação da empresa, que é um dos pilares da boa governança. Então, pegando esse gancho, Janaína, também já para conduzir ao fim dessa nossa participação nesse episódio, como profissional de comunicação social, ele pode ser um aliado da empresa que almeja ter essa boa governança corporativa, tributária, jurídica, enfim, e estar assim sempre em compliance? Então, doutora, é muito importante, né, que as empresas sempre tenham como principal pilar a transparência. E que elas tenham muito bem definidos aí as suas políticas, todas elas, né, sua missão, visão, valores, quem ela é, de que maneira ela se apresenta, tanto internamente quanto externamente. Um profissional de comunicação ele pode ser muito útil para tecer, para elaborar esses manuais, toda essa parte que é um pouco mais burocrática, eu diria, mas transformar ela também de uma maneira mais didática, tanto para quem está internamente quanto para quem está aí conhecendo quem é a empresa, quem eu sou, né? Aqui eu vim. Então é muito importante que o profissional de comunicação ele trabalhe em conjunto aí com as organizações para que cada vez mais os processos sejam mais lisos, mais transparentes e mais éticos. Muito bem, então fica a dica aí para as empresas que estão nesse processo de implementação de uma boa governança, que quando vierem, né, formar seus comitês de governança, que incluam o profissional da comunicação social. Afinal de contas, ele vai estar, como você bem colocou ali, responsável por fazer esse auxílio na redação dos manuais, das políticas e também na forma de comunicar isso para o público, né? Seja o público interno da corporação, seja o público externo.
Com certeza, doutora, mesmo porque é a forma como ele quer ser visto, né? A empresa quer ser visto, então nada melhor do que ser muito bem visto, né? Tanto pelas pessoas com quem ela vai se relacionar, quanto pela imprensa em geral, né? Os órgãos de comunicação aí, porque eventualmente ela pode servir de fonte para uma matéria, né? Então, ou para alguma outra questão, ela pode servir aí, como vários institutos que a gente conhece e atende e que são muito importantes aí em todo o contexto social, então ela pode vir a colaborar muito para a sociedade, então é importante que esses processos estejam muito bem delineados e definidos internamente. E que essa imagem empresarial seja requisitada na imprensa como exemplo, né? Com certeza. Zinaína, gostaria de agradecer muito pela sua participação aqui. Doutora, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer poder conversar um pouco mais sobre esse universo. E para você que está aí nos assistindo, curta esse episódio, compartilhe, mande suas sugestões de outros temas que queira que a gente trate aqui no Dia Entrevista. E até uma próxima!